Muy buenas, chicos e chicas. Hoje estamos começando um projeto novo aqui no VHI, no Vamos Falar Espanhol. Estamos começando finalmente o nosso podcast. Quantas pessoas pediram? Você pediu, todos pediram e nós resolvemos começar finalmente o nosso podcast. E estou muito feliz porque estamos aqui com convidados especiais que, na verdade, serão parte oficial deste projeto, e que vocês vão ter que contar para a gente. Se vocês gostarem, nós vamos certamente continuar a fazer muitas coisas, quem sabe chamar outras pessoas para participar. Vocês vão contar para a gente o que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast do VHE. O podcast Los Profes. Sí, porque quienes estarán conmigo acá son los profes del portal VHE, del curso de Vamos Hablar Espanhol. Nós vamos receber aqui hoje os queridíssimos Prof. Ayane Mello, Prof. Ayane, que é de Natal, que é formada em Letras Espanhol pela Faculdade Federal do Rio Grande do Norte. Estou correta? Não estou correta? Então corrige para mim, prof. Ok. Hola, mi gente, ¿qué tal? Muy buenas. Então, é isso. A Ayane está correta a pronúncia do nome, Ju, valeu. Mas eu sou licenciada. Tem uma diferença entre letras e licenciamento, né? Eu sou formada pelo Instituto Federal, aqui do Rio Grande do Norte, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, e ele tem aí em várias partes do Brasil, né? E algumas pessoas acham que é só para o ensino técnico, né, integrado, médio integrado, mas existem cursos voltados para a área da licenciatura, para a docência, e eu tenho graduação, né, licenciatura plena em língua espanhola, já há 10 anos vai fazer. Um cálculo terrível, porque entrega a minha idade, né? Mas já vai fazer 10 anos, eu me graduei em 2014. Então, acho que o mais relevante de se comentar aqui para a gente é isso, né? Então, já tem aí 10 anos que eu me formei em professora de espanhol, mas também tenho curso de língua espanhola, curso de idiomas, fiz aí alguns anos de idiomas, na verdade, concluí 3 anos de curso de idiomas, então, para além da licenciatura, eu também tenho curso de idiomas, que já tem um pouquinho mais de tempo, já tem aí uns 15 anos, então já faz um pouquinho mais de tempo. E é Ou isso. seja, já tem muita prática e muita experiência para ajudar a gente aqui, para conversar com a gente e para ajudar os nossos alunos, né? Para assessorar os nossos alunos. Já está com a gente há quanto tempo já, prof. Ayane? Conta para a gente no Portal VHE. Já vai fazer um ano, né? Eu entrei em janeiro de 2023, então tem um ano e alguns meses, 1 ano e 6 meses, né? Praticamente, 1 ano e 6 meses que a gente está aqui, né? Que eu estou aqui no VHE e trazendo um pouquinho da minha experiência, falando assim, muita experiência, mas a gente está em constante aprendizado, estudo, então trazendo um pouquinho dessa experiência para cá e aplicando com os nossos alunos. Perfeito, tem sido maravilhoso, nossos alunos são fãs, E para completar a nossa equipe aqui, a gente tem também o nosso queridíssimo Prof. João, que é de Minas Gerais, que a gente adora, que é muito bom, a gente adora ouvir o sotaque do Prof. João, tanto em português quanto em espanhol. Prof. João, conta um pouquinho de você para a gente também. O Prof. João está estudando e tem um detalhe importante da história do Prof. João aqui com a gente. Conta para a gente aqui, prof. Olá, prof. Juliana, tudo bem? Olá, prof. Ayane. Bem, meu nome é João Paulo, atualmente eu faço a Faculdade de Letras Espanhol, estou há 2 anos cursando Letras Espanhol, já tenho contato com o espanhol e estudo espanhol desde 2020, inclusive, para aqueles que ainda não sabem, eu fui aluno aqui do VHE. Isso é um detalhe importante que eu sempre gosto de salientar, e é um prazer estar participando com vocês aqui, dando início a esse projeto maravilhoso do podcast.
Esse é o detalhe que a gente gosta, né? O João foi nosso aluno do primeiro grupo de alunos aqui oficial. Quer dizer, já tinha passado vários alunos antes, mas oficialmente no modelo que a gente começou a estruturar com turmas, grupos específicos de alunos. João fez parte, o professor João Paulo fez parte do primeiro grupo e olha que orgulho, tá aqui com a gente agora. A gente tem um orgulho gigantesco, né? Muito bem, profs. Então, a gente quer trazer um tema aqui que a gente recebe muito dos alunos. Eu, pelo menos, já recebi muito e quero saber se vocês também já receberam, que é qual que é o sotaque, o melhor sotaque para aprender espanhol? Tem resposta para isso? O que vocês acham? Então, tem sim. É aquele que ele se identifica. É aquele que ele tem de identificação, porque antes de aprender a língua, ele tem contato com a língua, né? Então, vai depender do contato que ele vai ter com a língua. Então, muitas vezes ele gosta de futebol, então o contato que ele tem com a língua, o que ele entende é através do Messi dando entrevistas. Então, para ele, aquilo ali é mais fácil, é mais tranquilo. Então, ele vai preferir, talvez, um sotaque ali que o Messi reproduz, né? O acento que o Messi reproduz. Ou ele é fã do RBD, e aí RBD é um grupo mexicano. Que é um clássico, né? Exato, um clássico, então ele vai ouvir as músicas do RBD, ele vai gostar, e aquilo ali vai ficar no inconsciente dele. Então, para ele, aquilo ali vai ser mais fácil. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho essa ideia de que qual é o acento mais correto? O acento mais correto é o acento que você tem identificação, porque falar sobre identificação com a língua é falar que talvez uma facilidade em aprender aquela língua, né? Então não adianta dizer, e muitas vezes ocorre aí, falando um pouquinho da experiência de sala de aula, da gente se conectar com o acento do professor. É muito normal a gente ter essa conexão com o acento do professor. Porque eu, por exemplo, quando fiz curso de idiomas, eu tive um professor panamenho, cubano, chileno, e eu não tinha muita conexão com eles, né? Até que eu me identifiquei com uma professora que não era estrangeira, mas que tinha um acento que eu achava que aquilo ali era tranquilo para eu aprender. Então, eu tive essa identificação com ela, que era uma professora que era fã de Shakira, e que o seu acento parecia um acento mais para uma parte da Colômbia, por exemplo, né? E a gente nem tem como dizer, né, Ju, que, poxa, de que parte, né? Porque se você for falar da Colômbia, é um país gigante, né? Então, de que parte da Colômbia você vai ter afinidade com esse acento. Então, eu gosto de dizer para os meninos exatamente isso, de que o acento correto é aquele que você se identifica. E a partir dessa identificação, você vai ter uma facilidade aí para ir entendendo quais são as nuances da língua e as nuances desse acento. Acho que é por aí. João, você sabe que comigo, o João já conta essa história também, João, mas comigo foi muito... Assim, eu não tinha ideia, na verdade. Eu estudei espanhol a primeira vez, gente, tem mais de 20 anos, eu acho já, hein? Socorro. Mas assim, eu só tinha contato com livro, porque não era a época que a gente tinha internet de escada, e olha lá, né? Eu nem tinha. Exato. João, então era só... pegou, né, Ju? Mas a gente... Eu já peguei o computador, né? Eu já sou da era YouTube, já. Já é. E eu acho que é legal a gente contar as histórias para ver essa diferença mesmo. Porque, assim, no meu caso, eu só tinha contato com o livro, ponto. E o CDzinho que vinha com o livro, né? Só isso. O game clássico do professor levando o seu som e o seu CD, né? O radinho, exatamente. E os livros que eu tinha acesso, hoje em dia já mudou bastante, né? Mas era Espanha, só. Eu sequer sabia que, assim, ok, tinha noção, óbvio que tem outros países que falam, mas eu não ouvia, eu não sabia como era, não sabia as diferenças, não tinha a menor ideia. Então eu saí dali falando vosotros, eu saí dali falando espanhol Espanha, não? Porque era o que tinha, eu não tinha a menor ideia que tinha outras possibilidades, né? Como é que foi com você, João? No meu caso, eu vou ser bem honesto com vocês. Acho que o sotaque, para mim, foi a última das minhas preocupações. Porque na verdade, quando eu comecei, eu acho que a pessoa, quando está estudando espanhol ou qualquer outro idioma, primeiramente ele quer ter contato com a língua. Então, igual a Yane disse aí a respeito dos gostos, eu acho que isso tem muito a ver, porque a pessoa, à medida que ela vai consumindo determinado tipo de conteúdo, aquele sotaque se torna uma referência para ela. Então, quando ela for reproduzir os sons, quando ela quiser replicar algumas palavras, algumas estruturas,
inclusive até estruturas linguísticas, características, às vezes, de uma região ou de um determinado país. Isso vai transmitir para quem está ouvindo a ideia de que aquela pessoa aprendeu espanhol sobre a influência daquele sotaque ou daquele país. Então, eu acho que está tudo ligado. Eu acho que quando a pessoa, às vezes, começa preocupada demais com o sotaque, ela se limita muito, porque aí ela vai querer consumir apenas um tipo de conteúdo, ou então ela vai querer ouvir só um tipo de uma música de uma determinada região. Então, eu acho que o sotaque, no final, se torna uma consequência dos gostos da pessoa, daquilo que ela gosta de ouvir, de assistir, coisas desse tipo, sabe? E eu tenho Mas aí, muito para falar sobre isso aí, Ju. diga. O que é interessante pensar que você falou assim, eu pegava livro e os livros, eles eram... Existe um termo que a gente usa na linguística que são eurocentrados, né? Que é centrado apenas na variação existente na Espanha, né? E uma curiosidade interessante é que, quando eu falei para vocês que eu tive contato com professores de algumas nacionalidades, cubano, panamenho, embora eu tivesse contato com esses professores e eles usavam o seu acento específico da região que eles eram, o material que eu tinha contato era um material europeu, eram livros didáticos europeus. Então, imagine, quando a gente fala sobre a fala, então o professor panamenho estava ensinando, ele falava com seu acento, ele mostrava as variações, mas ele tinha que se ater ao que estava ali no livro. Então, ele acabava ensinando as regras gramaticais, as variações, de acordo com o livro que a gente tinha, porque ele não podia fugir muito daquilo ali. Então, terminava que a gente ficava com essa confusão. Por isso que depois que eu me tornei professora, essa pergunta, para mim, faz mais sentido dizer com o que você se identifica. E vendo o João, que estudou aqui no VHE e fez esse processo, só reforça a minha teoria de que primeiro a gente precisa realmente se identificar. Então, você se identificou e depois você vai realmente fixar atenção nessas variações ou nessas questões relacionadas ao acento. Não sei se você concorda comigo. Não, mas aí eu vou fazer um papel aqui do aluno preocupado, aluno ansioso. Essa semana a gente lançou um post aí dos sentimentos do aluno, né, do Divertidamente, né, a gente está fazendo uma comparação com o Divertidamente. Eu amei, né, o aluno ansioso, querendo resolver tudo na primeira... Arrasando, viu? Ficou muito bom. Muito bom. Ficou ótimo lá no Instagram, quem não acompanha, sigam, porque sempre tem coisa boa por lá. E esse aluno ansioso, ele sempre está aí, ele sempre existe. Então, ele chega querendo resolver tudo de uma vez só, né? E querendo já também decidir qual que é o sotaque que ele vai seguir e tal. E aí, a pergunta, quando a gente fala assim, é o sotaque que você se identificar. Mas muito aluno buga. Mas eu não sei o que eu me identifico. Eu gosto de BD, mas eu também ouço Maluma. Né? Ou não ouve nada, ou não se identifica. Não ouve nada. Isso, muita gente que vem estudar porque precisa para trabalho, porque precisa para não sei o quê, e não tem contato nenhum. E aí, como é que faz? Eu posso dizer que aí entra o professor, né? A gente entra em vários momentos aí. Mas aí é importante, e eu acho interessante o que o João falou, é importante, no sentido de dizer, a gente desprivilegia o aluno de ter contato com muitas culturas, com muitas variações, mas realmente, Ju, ao início, isso pode ser um pouco confuso e pode realmente causar essa ansiedade, porque são 21 países falando a mesma língua, né? Então, como professora, ao longo desse tempo que eu estou em sala de aula, eu passei a dizer, bom, primeiro você pode usar o que eu uso, tá? Porque eu acho que a gente segue ensinando a partir de um livro de material de produção europeia. A gente segue fazendo isso, tá? A gente aqui no VHE faz um movimento um pouquinho contrário, porque os nossos materiais são originais, são próprios, foram elaborados por você, mas o aluno, quando ele vai ter contato, ele ainda tem esse contato com esses materiais de produção da Espanha, né? Então, eu normalmente digo, a partir daquela aulinha básica sobre alfabeto, sobre pronúncia, com o que mais você se identificou a partir dessas variações que você percebeu? Então, com o que mais você achou legal? Quais são as suas identificações? Porque, no fim das contas, vai partir também da identificação. Que ele teve essa identificação prévia ou que ele não teve, mas ele está tendo naquele momento. Então, pode ser que ele diga, eu não quero falar eu me chamo, eu prefiro dizer eu me llamo. E tudo bem, está tudo certo. É uma questão de
agradou o seu ouvido? Agradou o seu ouvido? Segue o que o caminho é. E aí entra essa professora. Em que regiões, em que países esse vai ser? Você vai escutar o Yo me chamo ou o Yo me llamo? Quais são as regiões? Argentina, México. Você vai escutar. Então, a partir disso aí, o aluno tem um direcionamento, que é a nossa função. É dar a mão a ele, você vai ter esse direcionamento. Não sei se o João concorda comigo. Eu concordo, inclusive, eu tenho algo a acrescentar. Por exemplo, muitas vezes o aluno ele vai querer optar por aquilo que é mais prático para ele falar. Justamente. Então, por exemplo, em questões de fonética, ao menos no meu ponto de vista, eu acho que, no meu caso, eu vou falar mais à frente a respeito disso, mas eu me identifiquei muito com o espanhol sul-americano, principalmente da região de Buenos Aires, a região rio-platense, né? Por exemplo, palavras como chave, chamo, isso é muito similar à nossa pronúncia do português. Então, para alguns alunos, por exemplo, que já têm uma certa dificuldade em fazer um som de doble L distinto, ele pode, talvez, nesse caso, até optar pela facilidade. Então, realmente, existem várias nuances, né, na hora de escolher um acento favorito, um acento preferido. Mas eu acho que é muito individual, no fundo, não tem uma fórmula, né, secreta para isso. É um olhar bem analítico que o professor precisa fazer para cada caso, para cada aluno, no caso. Agora, deixa eu trazer um ponto polêmico aqui, que eu não sei se já aconteceu com vocês em sala de aula, ou alguém só comentando, né? Eu já recebi já aluno falando assim, ninguém contou, olha só, hein? Ninguém contou para esses argentinos que esse chamo tá errado. Porque não é assim o espanhol original. Não é assim que se fala espanhol. Ou, pior, eu já ouvi aluno também chegando aqui falando assim, eu tenho um chefe que é espanhol e que tá brigando comigo porque eu aprendi o espanhol com uma professora argentina e ele tá me dizendo que eu falo errado. Vocês acreditam, gente? Sim, inclusive eu tenho uma história legal quando eu comecei a trabalhar aqui no VHE, que é interessante, não sei se você vai lembrar, Ju, de uma aluna que ela estava com a gente, mas ela disse, não, é que eu entrei buscando um espanhol mais correto, e aí eu vi que aqui não tem esse espanhol correto, então eu prefiro uma outra escola que está mais alinhada ao espanhol da Espanha, porque é o espanhol que eu considero correto. Então, assim, eu fiquei bem sem graça, porque, assim, não é isso que eu acredito. Nós, professores, temos uma questão também de alinhar as nossas crenças com as expectativas dos alunos, né? Então, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E acho curioso, concordo com o João, quando ele diz assim, talvez para o brasileiro seja mais fácil ele escutar o me chamo, sim, porque parece que é o português, eu me chamo, né? Só que aí tem uma questão também problemática, porque muitos alunos meus, quando escolhem o espanhol rio-platense, né, essa variação aí de Buenos Aires, por exemplo, e de outros países, né, que não é só exclusivo de Buenos Aires, existe uma questão que é também as palavras que não são ditas para além da pronúncia, que também fazem parte desse falar, né, usando aí o acento rio-platense. Isso eu acho problemático, porque se eu não tenho aí o conhecimento para além da pronúncia, eu entendo, eu consigo dizer, eu me chamo, mas eu não vou saber dizer, vos sabés, vos tenés, né? Então, se eu só consigo reproduzir um aspecto do som e não consigo reproduzir um aspecto da gramática, que vai constituir esse acento, aí temos um problema. E eu tive uma experiência de trabalhar aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, com turismo. Eu passei 3 anos trabalhando com turismo, ensinando espanhol para funcionários de hotéis, e o nosso público aqui do Rio Grande do Norte é um público majoritariamente latino, né? Sul-americano. Então, a gente recebe muita gente do Chile, majoritariamente pessoal da Argentina e do Uruguai. Então, eles traziam essas falas para a sala. Eu não consigo, quando eles falam, eu entendo, porque parece muito português. Mas quando eles vêm com algumas variações dentro do vocabulário ou dentro da gramática, é muito difícil para conseguir entender. E aí eu reforçava para o aluno. E vários recepcionistas de hotel, eles tinham acento para o argentino, porque era o contato que eles tinham, né?
Só que eles faziam isso de forma muito equivocada. Eles só reproduziam uma parte desse aspecto aí da língua, né, da pronúncia, que era o aspecto do som, da fonética, né, e alguns pontos da fonologia. Mas o som estava ok, mas faltava a parte da gramática. Então, é difícil também, e aí entra o nosso papel como professor, explicar. Tudo bem você escolher essa variação, mas é importante que você entenda que ela não é só pronúncia, ela também tem outras questões que vão fazer parte da língua. Então, é importante a gente trazer essa reflexão para o aluno. E aí vai do interesse também da gente como estudante de espanhol, porque a gente continua sendo, né, de aprender mais sobre a cultura mesmo de cada país, né? Como que funciona, como que ela é, e a partir daí a gente ir se identificando, né? Agora, uma pergunta, prof. João, você acha que todo mundo precisa escolher no início e seguir para sempre naquele sotaque específico, naquela variação específica? É necessário escolher e cravar assim, pá, a partir de hoje eu sou peruana, né? O que você acha? Olha, eu acho muito difícil, depende. Vou contar um pouco da minha experiência pessoal aqui para a galera que está assistindo a gente. Quando eu comecei a aprender espanhol, foi por interesses de amizade. Eu tinha feito amizade com um pessoal da Argentina. Foi em pleno período aí que a gente viveu, né, que todo mundo sabe, não pode falar o nome na internet. Um período polêmico que a gente passou, né? Polêmico. Mas, assim, então, assim, o primeiro contato que eu tive com o espanhol foi o espanhol da Argentina. As primeiras palavras, as primeiras expressões. Só que eu gosto de brincar que aprender um idioma é um caminho sem volta, né? A internet é uma terra livre, então você acaba hoje conhecendo um pouco da cultura de um país, por exemplo, da Argentina. Depois eu me interessei pela cultura do Uruguai. Aí depois eu comecei a assistir Narcos. Do nada, já estava tentando fazer uma imitação muito pirata de Pablo Escobar na hora de falar. Mas então, qual Pablo Escobar, João? O brasileiro? Wagner Moura, pô, Wagner Moura. Uma excelente inspiração. Sim. Depois, por exemplo, eu comecei a assistir Arina na Netflix, que é do México. Então, no final, vira uma sopa. Eu acho assim que, no meu caso, principalmente hoje, no meu caso, eu brinco com os meus alunos, eu brinco com meus colegas que eu falo espanhol, mas eu fiz uma sopa. Eu não consigo dizer, não, eu falo esse tipo de espanhol, eu tenho esse sotaque, eu tenho essa entonação na hora de falar, porque depende muito da ocasião. Às vezes, quando eu estou, por exemplo, com os alunos, eu percebo que eu falo de uma maneira. Porém, quando eu estou conversando com nativos, principalmente os meus amigos argentinos, então, do nada, eu começo a meio que imitá-los, sabe? Na hora de falar, e fica muito natural. Não é algo assim que eu preciso, às vezes, me preocupar. Eu acho que não existe, sabe, esse caminho reto que você vai ficar a vida inteira falando um tipo de espanhol só. Eu acho meio difícil, principalmente para nós que somos estrangeiros, né? Que a gente precisa estar o tempo inteiro tendo contato com a língua. É muito difícil. Se eu morasse, por exemplo, 20 anos em Madrid, por exemplo, a possibilidade de adquirir muito mais características do espanhol da região de Madrid aumentaria, consequentemente. Mas, principalmente no meu caso, que sou uma pessoa que estuda espanhol, um estrangeiro que mora em um país onde a maioria das pessoas não falam o idioma, então eu acho mais complicado manter essa linha reta, sabe? Eu acho legal que eu gosto de falar para alguns alunos, principalmente os ansiosos, né? Que, gente, a gente vai ser sempre um brasileiro, no nosso caso aqui, ou talvez a gente tem muita gente de língua portuguesa, mas de outros países que seguem a gente também, né? Moçambique, Angola, tal. Então, eu sou falante de português, vamos falar assim, que estou aprendendo espanhol. E isso não vai mudar, né? Eu, pelo contrário, eu adoro quando eu tô falando com algum hispano e ele fica tentando adivinhar de onde eu sou. E ele fala, esse sotaque tá argentina, depois é peruano. Cada hora me fala uma coisa, viu? Porque eu também sou dessa linha aí da sopa, viu, João?
que eu acho que é muito natural, conforme a gente vai aprendendo e vai tendo contato com várias culturas diferentes, é natural a gente ir pegando um pouquinho de cada coisa, né? E eu tenho um orgulho imenso de, nesse papo assim, falar assim, não, sou brasileira. Nossa, como você fala bem e tal. E aí a gente tem um assunto, a gente tem um papo, e eu acho que a gente tem que carregar isso com orgulho, sabe? Eu vejo muita gente se preocupando em ter o sotaque perfeito, né? Igual a um nativo. Sinceramente, nunca foi uma preocupação da minha parte. Foi uma preocupação para vocês? Como vocês veem essa questão? Não. O meu contato com a língua espanhola veio através de filmes, né? Eu falo pro pessoal, o pessoal me pergunta se foi RBD, né? Ou se foi Thalia com as novelas mexicanas, mas não foi, embora eu passei pelo processo, né? Aliás, desculpa cortar, mas eu preciso desapontar as pessoas e dizer, gente, não, eu não sou fã de RBD. Eu também não, né? Assim, me desculpem decepcioná-los, mas aqui no. Acho que João né? João tem um perfil aí de fã de RBD. Se eu contar os meus gostos musicais, a galera vai pirar. Pois é, exato. Então, assim, eu há um tempo eu tinha muita fixação por coisas do México. Mas, assim, não essencialmente a língua, mas também, né? Porque eu sou apaixonada por todas as variações da língua espanhola. Mas era pela cultura mexicana em si. Então, era a cultura, eram as pessoas, arquitetura, história, arte, gastronomia, tudo. Então, eu estava muito mais envolvida com coisas relacionadas ao México. E os filmes, e um ator em especial, né? Aí, edição, bota aí meu ator preferido, que é o Gael Garcia Marques. Então, eu era muito fã do Gael. E aí, enfim, eu queria, né? De repente eu encontro o Gael, tenho que falar. E aí, se de repente saísse um espanhol mexicano, ok, tudo bem, né? E aí tinha esse processo, mas nunca existiu da minha parte essa preocupação. E aí, quando eu ia para eventos, por exemplo, internacionais, que eu precisava falar, muita gente me perguntava. E tinha essa mesma reação, Ju. Nossa, mas você fala tão bem. Eu até me senti um pouco ofendida. Eu falava, mas brasileiro não pode falar bem espanhol, sabe? Não é? Eu acho também que parte de uma experiência de alguns estrangeiros de ter contato com pessoas que não se oportunizam aprender o espanhol, porque aí muitos deles falavam, não, é porque eu tive contato, mas as pessoas não falavam também, né? E aí, muitas vezes diziam, nossa, aí eu ficava super orgulhosa quando eles diziam, nossa, mas seu acento lembra muito mexicano. Aí eu ficava, nossa, tô no céu, que era o que eu queria, né? Mas hoje, com essa carreira aí, né, nessa estrada de alguns anos, eu já tive alguns contatos recentes, eu fiz uma amizade colombiana, e aí eu perguntei para ela, eu falei, ué, como que você acha? Ela, nossa, Yane, seu espanhol me lembra muito a costa colombiana, e ela foi muito específica, né? Eu falei, nossa, mas a costa é a zona de praia colombiana. Eu falei, poxa, eu nunca tinha me dado conta disso, né? Porque eu já tinha feito alguns encontros, tinha participado de alguns encontros, e tinha pessoas que ficavam nisso, você parece um acento colombiano, de Medellín, aí outros já diziam, não, mas você parece mais mexicano, da cidade do México. Então, assim, isso para mim nunca foi um problema, porque igual como você, Ju, eu não tenho problema em dizer que eu sou brasileira, eu sou uma brasileira que fala língua espanhola, que sou bilíngue, né, bilíngue, falo espanhol, e não tenho nenhum problema com isso. Isso nunca foi uma questão para mim. Tento passar isso para os meus alunos, até para tirar um pouquinho dessa ansiedade, desse peso que eles carregam. E às vezes é muito a história deles mesmo, porque já sofreram, porque foram rechaçados, porque não tinham um espanhol próximo do que seria o correto, né? Enfim, mas nunca foi um problema para mim também. Uhum. Para você, João, como foi? Eu tenho uma opinião. Eu vou mais a fundo ainda nessa questão, sabe? Vamos problematizar, Não, é porque eu já conversei com muitas pessoas que elas falam assim, olha, eu tenho medo de falar espanhol, porque o ritmo é difícil. Eu acho que uma coisa que no meu caso não me ofenderia, lógico, isso varia muito de cada pessoa, mas se alguém fala assim, olha, você fala espanhol, mas você tem sotaque de brasileiro, eu acho que isso não me ofenderia, porque o sotaque, quando a gente fala de sotaques, por exemplo, é algo muito
variado. Isso varia muito. Então, por exemplo, se um aluno chega para mim e fala, eu quero falar como se fosse um colombiano, como a sua amiga, sua amizade colombiana te disse, né? Aí eu perguntaria para a pessoa assim, tá, primeiramente, de qual região da Colômbia você quer falar? Você quer parecer? Você quer falar com acento paisa? Ou você quer falar com acento do litoral? Você quer falar com o acento de Bogotá? Eu quero falar com acento mexicano. Tá, você quer falar com o acento da costa leste ou da costa oeste do México? Ou é da região central? Porque é muito variado. Eu quero falar com acento espanhol. Acento espanhol, então, da Espanha? Piorou, né? Se eu for te contar, você vai chorar, meu camarada. É verdade. Muito te decepcionar, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que eu falo para a pessoa, olha, se você tiver a estrutura do idioma, pronunciar bem as palavras, que o seu sotaque seja o mais próximo possível do que eles têm como o normal da fonética, né? Do alfabeto fonético. Se aproximar disso, e mesmo assim as pessoas te entenderem, mas elas saberem que você é um estrangeiro, tá tudo bem. Porque, inclusive, eu quero aqui agora levantar a polêmica geral, porque nós brasileiros... Não, sem nós polêmica. brasileiros... No primeiro episódio a gente já vai estar polêmico. Não, mas é real, é real. Eu quero ajudar a galera, isso é para desbloquear a galera. Nós brasileiros, quando tem estrangeiros que estão aprendendo a falar português, às vezes eles estão ali falando com um sotaque muito forte, a gente está compreendendo, mas a gente está batendo palma, nossa, que lindo, ele está falando nosso idioma. Isso. Por que quando é a gente que tem que falar o idioma, a gente tem que se cobrar tanto, sabe? Eu acho muito interessante curioso, isso. João, eu queria fazer um adendo. Ano passado eu tive a experiência de ensinar português foi quando eu conheci essa menina colombiana, e aí eu não dava aula, era um projeto, e aí nesse projeto nós ensinávamos através da cultura, né? Era um projeto intercultural de ensinar português brasileiro, e aí Ju foi muito certa nisso, português brasileiro para hispanos, né? Para hispanohablantes. E aí, cara, a gente só conversava, a gente só falava, e ela tinha um acento muito forte. E a gente discutia muito sobre isso. Ela dizia, eu não consigo entender como que brasileiro tem tanto medo de falar espanhol, porque a gente não precisa ter medo. Ela falou, eu tenho medo de falar, mas eu falo. E aí eu também tenho um amigo que foi desse projeto, que ele é catalão, olha a misturadora, ele é catalão, Barcelona, espanhol, né? Mas ele mora no Chile. E aí, no Chile, a gente tem um problema lá, né? Isso aí seria questões para outros episódios. Temos uma questão no Chile. E aí, esse ano, na abertura do mestrado, para quem não sabe, eu faço mestrado, né? Então, né, tá aí. E aí ele foi dar uma conferência. Ele era o conferencista, ele era a pessoa que fazia a abertura. E ele fez a abertura em português. Ele disse, eu vou arriscar, né? E aí tem uma coisa muito engraçada, isso que vai ficar para a edição também. Ele foi falar, e eles têm muitas dificuldades com o nosso ão, né? Uhum. Então, quando ele foi falar educação. Sim, clássico. Educação. E assim, desculpem estar reproduzindo, tá? Mas isso aqui foi muito engraçado. E ele olhava para mim, assim, assustado, como quem quisesse uma afirmação de que ele estava falando correto. Aí, no final, ele falou, Ayane, eu me saí bem? Eu falei, amigo, sim, se saiu bem, mas vamos dar uma atenção para os ãos? Pois é, Ayane, eu tenho um problema, e aí a gente lembra daquele meme do hispano pedindo pão na padaria, né? Que aí, Sim, polêmica, não vamos falar aqui, mas a imaginação de vocês, eu espero que deixe aí fluir, que é a mesma ação do educação. Então, ele me comentou isso, mas ele enfrentou seus medos, ele falou, ele teve algumas palavras que ele falou em espanhol, e aí ele me perguntou, você diria que eu estou em que nível? Eu diria, olha, eu acho que você está num B1, tá? De língua portuguesa, porque também existem uns níveis de referência para a língua portuguesa. E aí ele falou, né, eu também acho. E a outra pessoa falou, não, ele está super bem. Eu falei, tá, então aí é uma questão pessoal dele. Mas o que eu acho admirável e que nós brasileiros precisamos, que João disse super bem, a gente precisa fortalecer essa senso de que eu não sou estrangeiro, eu sou brasileiro, eu vou ter acento brasileiro. E está tudo bem falar com o meu acento, não tem problema, né? Porque o contrário, e a minha experiência me mostra isso,
Acontece, eles têm os medos deles, as questões, mas eles não vão deixar de falar porque eles têm medo, porque tem questões. E isso que a gente precisa fortalecer enquanto professores de língua espanhola. Eu acho que é por aí. Eu acho que talvez nós, estudantes de espanhol, brasileiros, enfim, falando de português, a gente tem um monstro atrás da gente, que ele é real, ele existe, mas a gente precisa aprender a dosar ele, que é o portunhol, né? Exato. Monstro, assim, que fica aqui, que fica atormentando a nossa vida, né? E que normalmente quem decide aprender tá querendo realmente se livrar completamente dele. E é isso aí, todo o meu apoio, a gente tá aqui para combater ele mesmo. Porém, a gente tem que aprender a ter um equilíbrio de que para a gente sair do português e chegar no espanhol, a gente vai sim passar pelo portunhol. Não tem como a gente não passar por ele, né? E aí, para a gente conseguir atravessar essa barreira, a gente tem que dar as caras, tirar esse peso dos ombros, que é o que o João estava falando, e se permitir errar. E se permitir, sim, ir lá e falar alguma pronúncia errada, um R, né? O temido R. Vai lá, tenta, começa. Só assim é que você vai passar de um lado para o outro, né? Então a gente precisa aprender a equilibrar um pouquinho isso. Eu acho que isso é importante. Como nós temos alunos com medo, né? Que tá lá estudando há um tempão, mas não tem coragem de falar. A gente precisa mudar isso, e aí, independente do sotaque que você escolher, ou que você tá no meio do caminho e tentando se entender em que lado você tá, porque no fim das contas, o importante é a gente se comunicar, o importante é a gente fazer entendido, né? Exatamente. Depende do sotaque que você tá usando. E o que é muito legal que a gente faz aqui no VHE, tanto as aulas do portal, elas têm esse contexto de trazer o aluno para próximo do que ele vai encontrar no dia a dia, ou na sua rotina, ou com seus objetivos profissionais, no que a gente também oferece de encontros ao vivo, né? É trazer esse aluno para isso, para a realidade. Ele precisa entender aquilo ali, que aquilo está mais próximo dele. Ele não vai. E que está tudo bem você errar, você vai errar. O processo é esse mesmo, ele é feito para isso. Mas é importante você se dar conta desse erro. Uma coisa que é importante, Ju, a gente mencionar, que eu digo, os alunos me perguntam, em que momento eu sei que eu estou falando espanhol e não portunhol? Quando você corrige, quando você se corrige. Então, assim, você falou podo, eu podo. Não, professora, eu puedo. Então, quando você se corrige, é um processo realmente feito, né? A parte da neurolinguística, né? Então, é um processo mental que você está se dando conta que você aprendeu. E esse é o nosso ponto, é a nossa virada de chave aqui, que é justamente quando o aluno se dá conta do seu erro e não faz... Existe um termo técnico na linguística que diz que é a fossilização do erro, né? Mas, por outro lado, existe também outros termos que dizem que o erro ele tem que ser visto como algo positivo, que é a partir do erro que você aprende. Então, o importante é você se corrigir e não permanecer naquele erro. Então, quando a gente diz assim, um erro clássico de verbo, né? Eu sei que a gente está falando de sotaque, mas só para trazer um adendo, é justamente o aluno ter dificuldade de... Mas eu, inclusive, posso trazer um exemplo de pronúncia, já para ficar mais próximo do nosso tema. O aluno ter dificuldade de falar o R, sabe? Tem muito aluno nosso que não consegue falar R, né? E aí ele vai dizer, eu não consigo. A gente teve aula essa semana e tinha que falar, quero pedir-te perdão. E o aluno não saiu pedir-te perdão. Ele não saía esses R's sutis. E aí ele ficava frustrado, e ele, sabe, com aquela sensação de desânimo. Mas tá tudo bem, você está no processo. E se você falar, quero pedir perdão, muito provavelmente a pessoa vai entender. Porque tá dentro daquele padrão ali de compreensão, sabe? Então, é realmente deixar isso mais leve, fazer com que as coisas fluam de uma maneira mais legal, sabe? Sem tanta pressão. Uhum. Os nossos alunos botam muita pressão nisso. Uma pergunta que, pensando nisso, na escolha do sotaque, se eu escolher um sotaque X, mas for falar com uma pessoa de um sotaque Y, num outro país, vou fazer uma viagem de repente, eu vou ser entendido? Se eu falo me chamo na Espanha, eles vão me entender? O que vocês diriam aí para esse aluno? Olha, eu acho que vai, porque o movimento é um movimento muito contrário, né, que nós temos entre o espanhol e o português. No português, por exemplo, as pessoas são muito acostumadas a consumir muito conteúdos do Brasil.
A gente vive na nossa própria bolha idiomática, né? A gente consome muita coisa do Brasil. O Brasil é muito rico culturalmente, então é fácil da gente se prender dentro da nossa própria cultura. Porém, o hispanohablante, pelo que eu vejo no geral, e isso eu falo entre Espanha e América Latina, América Hispânica, eles têm muito hábito de estar consumindo cultura um do outro. Então, quem está na Espanha consegue saber o que está acontecendo na América Latina, e quem está na América consegue saber o que está acontecendo, tanto na Espanha quanto nos países vizinhos. Então, eu acho esse movimento muito interessante, que culturalmente, apesar de cada país ter a sua diferença, eles têm contato com todas as nacionalidades, todas as nuances do idioma, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que é possível, sim. João, vamos lembrar, a gente está no Brasil, fala a mesma língua, territorialmente somos gigantes, e se eu chegar em Minas falando, você vai me entender, não vai? Sim, mas eu levantei essa questão porque muitas pessoas dizem ter dificuldades, né, em compreender o português de Portugal ou de outras regiões. E a gente vai sempre trazer esse exemplo do Brasil, porque é isso que você falou, o Brasil, ele realmente... É até uma loucura pensar que nós vivemos de forma isolada, né? A gente está dentro de um continente, territorialmente, fazendo fronteira com, acho que 7, né, países, e a gente está isolada, como se a gente vivesse o nosso mundo e não nos conectássemos aí com os outros lugares. Mas o exemplo de trazer para o Brasil é porque muita gente, eu digo exatamente isso, cara. Eu estou aqui em Natal, eu moro numa região do Nordeste do país. Muita gente acaba colocando o Nordeste como uma coisa só, mas são 9 estados, né? A maneira como eu falo não é a maneira como minha colega de trabalho, que é baiana, falou, que é diferente, entendeu? E tá tudo certo. Ou a minha outra colega, que é de Fortaleza, ou outra pessoa, não vai ser parecido. Até o próprio estado do Ceará, existem sotaques que são muito diferentes. E é um estado gigante. Então, trazer isso para a realidade do aluno, inclusive, muitas vezes eles, quando a gente faz essas relações, eu acho lindo quando eles dizem, professora, é igual ao Brasil, né? Que eu estou em Minas, que é gigante, mas o sul de Minas fala de um jeito, quem está mais próximo de Goiânia vai falar de um jeito, quem está mais distante vai falar de outro. E é isso, sabe? Quem está na capital de São Paulo fala de um jeito, quem está no interior fala de outro. Então, quando a gente fala que existem essas diferenças e que você não vai ter problema em se comunicar, eu acho lindo quando eles fazem essa reflexão e trazem para cá, para o Brasil. Porque é isso que a gente quer dizer, a fim de contas, você não vai ter problema, sabe? Se você mescla acento, pronúncia, ou se você... Eu, quando fui para a Espanha, não tive problema, sabe? Nenhum problema em me comunicar. E eu fui para Barcelona, eu achei que eu ia ter muito problema em Barcelona, mas não tive, me comuniquei. Claramente eu era brasileira latina, óbvio, é óbvio, porque isso está estampado na minha cara, né? Mas eu não tive problemas em me comunicar. E aí, quando você chega em Madrid, João, você vê que é uma megalópole ali, uma cidade totalmente cosmopolita, e que tem pessoas de todas as partes do mundo, e essas pessoas estão se comunicando. Então, acho que cabe esse entendimento, eu acho legal que os nossos alunos tenham, não só os nossos, mas você que está ouvindo aí, que você tenha essa compreensão de que esse fenômeno, quando o João diz que é exatamente contrário, né, do português ao espanhol ao português, que é verdade, é exatamente essa percepção que eu tenho, Ju, de que é uma língua falada em muitos países, e que não importa. Agora, claro, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, porque você já rodou muito mais que a gente, né, João? Isso é verdade. Tinha rodinha nos pés. Então, como era para você essa experiência de lidar? Eu sei que tem alguns vídeos já aqui no YouTube, mas conta pra gente aqui, para quem está, né, vendo o nosso primeiro episódio, como foi para você, assim, se dar conta disso? Nossa, eu consigo me comunicar para onde quer que eu vá. Como foi? Pois é. É muito legal mesmo pensar nisso, né? Já fiz algumas viagens aí, já morei alguns mesezinhos em alguns lugares também, na Argentina, Chile principalmente, mas já passei por Uruguai, eu fiz uma viagem há muitos anos para o Peru, estive na República Dominicana há um tempinho, mas aí foi férias só. É realmente muito legal você perceber que, sim, você vai ter... estudar uma língua, né? Estudar espanhol, principalmente, né, gente, que são 21 países, você estar sempre disposto a estar aprendendo coisa nova.
a dizer, aqui você fala tal coisa assim? Ah, que legal, eu conheço tal palavra, né? Ou a pronúncia assim, assim, assado. É você, de repente, chegar num país e mesmo você sendo fluente já, precisar pedir para alguém repetir a frase para você, porque você não está acostumado com aquele sotaque, é uma realidade. Eu passei por isso na República Dominicana. Quando a gente esteve lá alguns dias, assim, cheguei, nossa, vou arrasar, tal. Quando a galera começou a falar, eu falei, gente, que sotaque, assim, muito diferente, eu não tô acostumada, eu tinha que repetir, que pedir algumas vezes, desculpe, poderia repetir? Como? E aí, tá, entendi, até que o ouvido foi acostumando, né? Então, isso é muito legal, porém, quando você tem a fluência na língua, você tem total capacidade de pedir para a pessoa repetir, de perguntar, de falar tal palavra, assim, eu não sei como é que vocês falam aqui, mas eu conheço essa palavra, é assim? E você tá ali, tranquilo, de bater papo, de conversar, né? De realmente ver. E eu passei por isso, sim, como eu estive mais tempo na Argentina, eu morei alguns meses na Argentina, é verdade, é muito natural, você acaba pegando por osmose o sotaque, né? Eu saí falando, me chamo, vos, sair falando assim, não tem jeito, porque é o que você vai ouvindo, você vai pegando, é muito natural, né? Então, eu cheguei em outros lugares com isso. Quando eu fiquei no Chile, fiquei 2 meses no Chile, saí usando um pô e tal, usando algumas gírias, sim, não tem como. A gente vai usando, e é muito legal quando você vai para outro lugar e a pessoa fala assim, você aprendeu acho que nunca me disseram que eu era chilena, acho que a cara não tem como, né? É bem difícil alguém dizer que eu sou chilena. Mas falou assim, você aprendeu espanhol no Chile? E foi um pouco depois de eu ter ficado um tempo no Chile, né? Ou você aprendeu espanhol na Argentina? E também depois de ter ficado na Argentina. Muito natural isso. E é muito gostoso você perceber que você consegue caminhar por todos esses cenários e ser, sim, entendida. Precisei, às vezes, trocar um vocabulário? Não, não, trocava. Como vocês falam isso aqui? Tá, aqui é assim, né? Na Argentina eu aprendi assim. Sim. Então, eu acho que você está disposto a conversar. Mas quando você está com essa tranquilidade na língua, com a fluência realmente, você vai bater papo, né? E não tem a ver de falar peito e não errar nada nunca. Não. Tem a ver de se virar e conversar e dizer, sim, entendi. Isso aqui, outro dia, o que a gente, já nem lembro mais a palavra, comprei uma calça, fui fazer a barra da calça. Como é que fala para fazer a barra da calça, gente? Não sabia, fui atrás. E aí, Leandro lembrou aqui, que na Argentina falava hacer el dobladillo. El dobladillo, que é a dobrinha, assim, né? Mas cadê que eu sabia? Não sabia, fui lá. Necessito aqui porque está muito largo, o pantalão está muito largo. El dobladillo. Sim, dobladillo. Exato. E aí, Ju, interessante você falar disso, porque quando a gente fala assim, vocês precisam ter repertório, vocês precisam saber usar a própria língua a favor de vocês. Porque você não sabia dizer que era dobladillo, mas você sabia explicar o que você queria. Então, essa ideia de explicar o que você quer é o que a gente diz, você precisa ser fluente. Porque você pode não saber a palavra, mas você tem a fluência para explicar o que você quer. Isso é que é o ponto central, isso é que é o ponto interessante, Ju. E eu queria só dizer uma coisinha. Quando eu falei assim, quando é que eu vou me dar conta que eu vou ter que falar espanhol? Eu estava no meu 3º período da faculdade e eu fui para um evento em Recife, que era um evento internacional de professores de língua espanhola. Então, ia ter gente de todas as partes do mundo, né? Colômbia, México, Venezuela, Argentina, vários alunos e professores e doutores e pós-doutores, e alguns gramatiqueiros que a gente ficava, nossa, eu só vejo esse cara no livro, assim, foi um evento, assim, muito, muito legal, né? E aí, eu ia apresentar um trabalho, mas eu achei que eu ia apresentar o trabalho, tipo assim, eu ia ficar lá bem bonita, né, jogando charme e tal, e as pessoas iam chegar, ia falar e eu desenrolar. Só que não, de repente, a organização do evento falou, não, o seu evento é comunicação. Você se inscreveu como comunicação, então você vai ter que apresentar o seu trabalho em uma sala para os conferencistas. Eu falei, gente, eu errei, não vai dar certo, eu não tenho segurança, eu não vou falar. E aí eu estava entre amigos, eu falei, aí uma amiga minha falou que, amiga minha até hoje, fã de RBD, e ela disse, você vai, então você vai, porque a gente era com ela o trabalho, né? Eu vou, então você vai, e a gente vai. E aí,
quando chegou lá, eu tive que falar. E aí eram pessoas de vários lugares. E uma pergunta que os nossos alunos fazem, muitos que usam o espanhol para o trabalho, é se eu estiver numa conferência de trabalho com pessoas de várias partes do mundo hispanohablante, se eles vão me entender. É óbvio que eles vão te entender, porque os recursos da língua, João falou uma coisa importante, a estrutura da língua é inalterável, entende? Nós vamos ter alterações em relação ao sotaque, a pronúncia, vocabulário, que é imenso, mas se você entende a estrutura da língua, principalmente se você usa um contexto formal da língua, todo mundo vai te entender. E mais importante é o espanhol técnico. Eu estava falando para um público que entendia aquilo que eu estava falando. Eu não estava falando sobre medicina no evento de professores de espanhol. Não, eu estava falando sobre ensinar espanhol com música em um evento que todo mundo entendia o que era aquilo. Né? Eu, inclusive, conhecia, que era uma música do Maná. Né? Então, assim, isso que é importante a gente colocar aqui também, né? Que não importa se você está aprendendo espanhol, que a gente tem esse público que precisa para o trabalho e que se sente muito inseguro de falar e ser compreendido, você precisa entender a estrutura da língua. O resto, você vai adquirindo no evento. Aí é no pós-evento, é no barzinho, é nos tragos pós-evento, que aí você vai pegando estruturas. Mas no evento você vai usar a estrutura da língua em seu contexto mais formal, que aí não vai ter problema. Eu não tive, e a partir dali, daquele medo superado, eu disse, tá, me entenderam, me elogiaram, compreenderam o meu trabalho, a partir daqui eu posso falar. E foi isso que deu a minha virada de chave. Então, fica a dica aqui, percam medo se jogando. É libertador, né? Libertador. Agora, profes, na opinião dos profes, qual é o sotaque mais difícil e o mais fácil para aprender? Eu vou esperar de novo, porque eu acho que é mais ou menos isso. Olha, eu sou sincero, para compreender, no meu caso, né? Para eu entender, eu acho o cubano muito complicado. Não sei porquê, é um sotaque que realmente, como a Ju disse, né? Eu tenho que parar. Como? Que dijiste? Não estou compreendendo muito bem, porque realmente não sei a estrutura, mas assim, muitas expressões regionais, uma maneira de falar, talvez por ser uma ilha, não sei. O pessoal pegou uma característica muito local. Em segundo lugar, para compreensão, eu acho o porto-riquenho também um pouco complicado para compreensão. Me desculpe os fãs aí de reggaeton que estão aí viciados em tudo que os J Balvin, que eu sei que J Balvin é venezuelano. Bad Bunny, gente. Quem é fã de Bad Bunny, me desculpe, mas muito difícil. É muito difícil de compreender. Agora, para falar, é complicado para falar, o pessoal fala muito, mas eu não achei tão complicado porque eu tive contato direto, primeiramente, com o espanhol da Argentina. Então, muita gente fala que é difícil, principalmente por causa da tonada, da entonação. Eu não achei muito porque eu estava ali tendo contato diário com o idioma na época. Mas o pessoal fala muito que o argentino e o chileno também, o pessoal fala muito que às vezes é complicado. No meu ponto de vista, são esses. Eu estou de acordo com o João, totalmente. Eu ia dizer Cuba também, João. Por isso que eu esperei você falar, porque eu ia dizer Cuba, porque eu tenho uma amiga cubana e eu falo sobre ela. E aí, por que eu acho que é da região do Caribe, né? Se a gente for falar de pronúncia, a gente também tem que lembrar uma coisa interessante que vou colocar aqui, jogar para a gente falar, discutir mesmo. Porque além de que a gente está aprendendo uma língua, que é uma língua que foi trazida pelos colonizadores aqui para a América, quando eles chegaram, gente, já tinham outras línguas aqui. Não sei se línguas exatamente, mas talvez dialetos. E esses dialetos se mesclaram à língua. Um fenômeno que eu sempre achei impressionante na região do Caribe, né, e falando de Ju, que foi na República Dominicana, Cuba, Porto Rico, Panamá, é porque houve um movimento ali de chegada de negros, né, vindos da África, num processo de exploração humana, justamente indo para essa região. Então, teve essa mescla aí com as línguas indígenas dos povos originários que já falavam ali na região. Aí vem a Espanha, vem os Estados Unidos, e aí vem essa língua africana, né, que é o crioulo, que entra o crioulo, e aí
tem essa mescla. Então, para mim, é muito difícil, porque quando a gente fala de espanhol, a gente fala disso também, dessas mesclas. Então, é difícil entender, porque às vezes o aluno vem com uma pergunta de uma palavra que muitas vezes é uma palavra advinda do crioulo, ou é uma palavra que é o que a gente até falou em sala de aula recente, o spanglês, né? Que é uma mescla do espanhol com o inglês. Então, eu acho aquela região muito fascinante, linguisticamente hablando, né? Assim, falando. Mas eu também digo que é difícil, eu tenho dificuldades, eu ouço desafio. muito reggaeton, assim, fã de reggaeton, estamos aí, que agora não sei como é, um negócio meio assim, né? Mas enfim, eu sou não sei, assim. Sou cringe, olha, de juízo aparece o coração, sou cringe. O meu fez coração. Sou muito fã de reggaeton, consumo o gênero, sou bem eclética, mas eu consumo com esse pensamento de, muitas vezes por diversão, mas muitas vezes por análise. Porque eu fico, cara, como que esse Bad Bunny tá cantando? O que é que ele quer dizer com isso, sabe? Então eu fico muito intrigada com algumas palavras, mas concordo plenamente também que a Argentina, algumas partes da Argentina, Buenos Aires especificamente, e algumas partes do Chile, muito por esse fenômeno. O Chile atribui-se muito a esse fenômeno dos povos originários, que tem ali, acho que o quechua é muito presente, né? E eles têm essa bandeira muito forte de manter tradições dos povos originários. Então, isso se mescla à língua espanhola. Então, não pensem vocês que é simples, porque não, é só o espanhol. É o espanhol, mas é também essa parte cultural que interfere diretamente na pronúncia, no vocabulário, né? Então, estou totalmente de acordo, João. Para mim é o cubano, mas eu diria toda a região ali do Caribe. E você, Ju? Você acha qual? Eu concordo que toda a região caribenha é complexa, mas só para não dizer a mesma coisa, eu vou dizer que eu também acho bem difícil, principalmente o ritmo de fala do espanhol Espanha. Sim. Né? Nossa, você coloca um filme você tá no começo, coloca um filme, gente, é um blá, 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 e aqueles S's que vão sobrando, né? Exato. Eu sinto muito esses S's, assim. Mas, assim, tudo é uma questão de costume, né? Quando você começa a ouvir mais aquilo, você vai pegando o jeito e vai aprendendo. Mas eu acho que muita gente se aventura já no início, talvez por essa ideia de que o espanhol correto é o da Espanha, e começa a buscar conteúdos da Espanha, eu acho um caminho difícil, porque é um ritmo de fala muito, muito rápido. Eu realmente tenho essa sensação. Para além, a gente comentou algumas coisas, mas podemos até falar mais aqui. Vamos deixar claro aqui, gente, Espanha não fala apenas espanhol, fala muita coisa além de espanhol. Então, a mistura é uma loucura. E às vezes tem gente que está até ouvindo catalão e nem percebeu que está ouvindo catalão. Está achando que está ouvindo espanhol, né? E são coisas diferentes, mas eu acho o ritmo de fala espanhol complexo para um primeiro contato. Se você coloca memes na internet, você vai ver a pessoa falando: eu falo espanhol da Espanha. Mas de que parte da Espanha? Do norte, do sul, do centro? É andaluz? É Castilha? É León? É não sei o quê? Então, de que parte? Granada? Você falando de que parte da Espanha? Espanha tem esse complexo. Eu estudei, né, assim, as línguas para além do espanhol, eu fiz catalão, eu fiz aranês, eu fiz galego, eu fiz vasco. Me digam se eu aprendi? Não, eu tentei. Não aprendeu, Nossa, euskera, gente, é muito... Euskera, é muito difícil. Mas o que eu acho legal, em termos de fortalecimento da própria língua, né, o catalão ele tem esse movimento muito forte, né, de independência, eu ia dizer isso, independenciar-se, mas independência, que é um fenômeno que é admirável e que eu acho bonito, vendo da perspectiva do fortalecimento da cultura e da identidade. Eu acho isso muito legal da parte deles, né? Mas a gente precisa olhar mais para cá, para o nosso continente, que a gente também tem esse mesmo movimento no Chile, em vários outros lugares, né? E a gente não sempre vemos com os olhos legais que veríamos em relação à Espanha. Mas também eu acho que a Espanha tem esse... E eu nunca quis, gente, aprender espanhol. Como vou confessar para vocês
que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Acho que uma das coisas, não sei se vocês concordam comigo, mas o aluno ele consegue fazer muito essa diferença do espanhol da Espanha, do espanhol da América Latina, quando ele consegue identificar o T, né? Então, ele coração partido, coração. Então, a língua, esse gesto interdental da língua, ele já, professor, isso é Espanha, né? Aí eu digo, é Espanha. É Espanha. Então, é muito legal perceber que eles conseguem ter essa percepção, né? A partir de um nível intermediário, eles já conseguem ter essa percepção. Claro, eles não vão saber se é da Andalucia ou se é de, sei lá, Aragão. Mas aí eles vão ter esse entendimento que, de forma geral, já é algo, eu diria, até muito legal da parte dos alunos. Aliás, quando a gente começa a conseguir perceber os sotaques diferentes, é uma delícia, não é não? É bom demais. É muito bom. Muito aluno fica ansioso por isso, leva um tempo, mas é muito legal. Ontem, curiosamente, fui a um restaurante uruguaio. Tô lá comendo tal, chegou uma família atrás, sei lá, eu vi que eles estavam falando espanhol, mas até então não sabia. Aí alguém chega e fala assim, quer que eu tire uma foto? A pessoa falou em português. Aí a menina respondeu, sim, pô. Eu, chilena. Tá vendo? Tá vendo? Na hora eu peguei, assim, é muito legal, é muito gostoso. Mexicano eu não diria, só diria sim, claro. Mas um chileno, ele vai ter essas, né, essas coisinhas bonitas, esse desdobramento linguístico interessante. Pois é. Mas tem algum que você acha mais fácil, Prof. Anny? O João falou que é Argentina, para ele foi tranquilo aprender. Eu acho colombiano. Acho colombiano de Bogotá. Acho colombiano de Bogotá, de Medellín, na verdade. Na verdade, de Medellín, né? Estou mesclando português e espanhol. Mas é o de Medellín, eu acho fácil. Acho fácil de compreender, acho ali, Bogotá, Medellín. Aí teríamos que nos aprofundar aqui no acento paisa, né? Mas se o João quiser comentar um pouquinho, que ele é mais fã de Narcos e de né? Ele pode comentar um pouquinho mais. Mas eu acho, ok, existe uma polêmica, mas não vamos entrar nessa polêmica, do acento neutro, né? Existe isso. Sim. E mas aí, até já me fizeram, eu quando fui dar aula na universidade, quando eu fui fazer a minha prova, uma pessoa da avaliação que fez a minha avaliação, ela me perguntou isso, qual é o acento que você acha que é neutro? Gente, ela quebrou minhas pernas, ela falou assim, o que é que você acha da neutralidade da língua? E aí eu me saí pela tangente, eu falei, eu acho que a língua não tem que ser neutra, a língua tem que ser diversa, eu falei assim, aí levantei bandeira, né? Deu certo, né? Acabei passando e dando aula no tempo na Universidade Federal daqui do estado. Mas é polêmico esse termo aí, neutro, ou neutralidade da língua, porque a língua é tão linda, né? E a gente está falando de uma língua que é viva, não tem, a língua não é morta, a língua não está morta. Então, por que a gente vai colocar neutralidade nela, né? Eu entendo quando os nossos alunos perguntam, tá, prof, difícil você está me dizendo, mas qual é o caminho fácil? Eu quero aprender em 3 meses, então qual é o acento que eu vou ter mais facilidade para entender? Eu sempre vou dizer o colombiano de Medellín. Sempre vou dizer. Aí ele vai dizer, tá, então quem são os músicos de Medellín? Eu falei, meu filho, aí você já quer demais. Se vira, vai, Google. Quem vai de solidão, vai ler Garcia Marques, vai ter um audiobook de Garcia Marques para entender. Mas, João, você diria o quê? A questão do acento paisa, eu acho ele, assim, muito bonito. Ele tem um ritmo de fala mais lento. Então, realmente, nesse ponto, por ser mais lento, é mais compreensível. Só que, como nem tudo é rosas, o acento paisa, ele tem um vocabulário, às vezes, muito específico. Ele tem algumas coisas, igual o pessoal brinca, né, que aqui em Minas a gente tem umas palavras que a gente só fala aqui. Então, o pessoal que tem o acento paisa, existem expressões ou palavras típicas daquela região. Então, às vezes, por exemplo, ter o contato com o acento paisa, você vai ter o contato com o espanhol regional. A pessoa talvez tenha que estar ciente disso. Olha, é um sotaque regional. Isso não quer dizer que todo o universo hispanohablante fale dessa maneira. Mas é lindo, eu acho muito bonito, gosto volto a repetir, gosto da série Narcos, muito boa, atuações excepcionais de todo o elenco.
mas, assim, é regional. Narcos é regional. Por exemplo, se você quer... O pessoal fala muito a respeito de espanhol neutro, né? O que às vezes é tido como espanhol neutro, eu também não sou um adepto disso, de que a língua é algo neutro, que precisamos falar neutro, aquela coisa toda, porque isso é impossível, gente. A gente está falando de um universo muito grande de pessoas diferentes, com histórias e culturas diferentes. Eles têm como coisa uma língua neutra, eu acho que são mais termos padrões. Talvez são termos assim que você fala em qualquer região e a pessoa vai saber do que você está falando. Então, eu acho que se a pessoa quer, eu quero falar um espanhol mais neutro porque eu quero para o trabalho. Tá, então começa a utilizar, então, se você quiser, você vai perder muito, culturalmente falando, mas você vai utilizar termos mais gerais, termos que todo mundo usa em qualquer parte. Mas aí vai exigir um pouco de pesquisa também, não vai ser nada fácil. Aí eu vou ser a advogada do diabo, tá, João, aqui, porque aí temos uma questão, porque se a gente fala que são termos mais gerais, esses termos gerais a gente encontra onde? Nos livros didáticos que saem da Espanha. Sim, né? Exatamente. Como é o que dita a RAI, né? Exato, exatamente. Não é a Ayane, tá, pessoal? É a RAI, a Real Academia Espanhola. É isso mesmo, é o que Mas diz. É isso. Lamentavelmente existe, né? Nós não podemos, às vezes, negar que isso existe. Eu vou entrar num ponto agora um pouco polêmico, mas fiquem tranquilos. Um dia eu estava participando de uma aula e teve um momento que a professora ela pediu para eu ler um texto, né, para o pessoal na sala. E eu comecei a ler com o sotaque da Argentina. Eu pensei, vou ler aqui, normal, tudo bem. Do nada, uma pessoa levantou a bandeira, né? Professora, mas essa pronúncia que ele está fazendo é errada. Por que ele está falando chamo? Por que ele está falando cache? Isso é coisa de argentino, a pessoa falou. Aí a professora falou, não, é coisa de argentino, mas argentino fala espanhol, é só uma variação linguística. Mas, infelizmente, ainda existem essas pessoas que tentam, de alguma maneira, elitizar a língua, né? Manter a língua numa régua inalcançável. Sinto muito, tá, pessoal? Quem acredita que é possível alcançar essa perfeição linguística, mas é como se fosse um norte. Você não vai atingir aquilo, tá? Você não vai decorar todas as palavras do espanhol, você não vai saber todos os vocabulários, você não vai saber todas as expressões regionais, e tá tudo bem. O importante é, como a gente tem conversado até o momento, é você se fazer entender na hora de falar um idioma. Então, principalmente quando você tira toda essa neura, aí que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho que soar como se estivesse na cátedra da Real Academia Espanhola. Se você tira essa neura, você consegue sentir o resultado. Porque eu gosto sempre de bater na tecla que para você consertar alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. Então, as pessoas, quando não falam, elas têm medo de falar, você vai consertar o quê? Você não tem vocabulário. Então, assim, percam o medo, falem espanhol. Ah, mas meu sotaque é feio. Se você acha feio, não tem problema. Trabalhe em cima dele, que você vai melhorando com o tempo. Eu acho que esse é o caminho mais prático que qualquer pessoa que quiser aprender espanhol, quiser aprender qualquer idioma, tem que seguir. É perder esse medo de sofrer, principalmente a represália do erro e o preconceito de, ele está falando errado. Eu acho que se você perde esse medo, com o tempo você vai ver a evolução muito mais rápido. Perfeito, perfeito. Eu deixo a sugestão aqui também para quem está vendo, para quem está ouvindo, de conhecerem um pouquinho também do sotaque limenho, Lima, Peru. Eu também acho um sotaque bem limpo, bem, de novo, neutro não existe. Esse negócio de neutro talvez, quem sabe, um uso de professores para facilitar a compreensão. Talvez, e olhe lá, né? Mas eu também, assim como o de Medellín, que a Yane falou, eu gosto também do sotaque limenho, me parece um ritmo tranquilo, me parece palavras de fácil compreensão, as pronúncias limpas, não tem muito aquele negócio de ficar comendo S's e R's, que a gente ouve tanto no sotaque caribenho, de modo geral. Também deixo a sugestão aí, procurem aí pelo vídeos do sotaque de Lima, do Peru, que eu também gosto, né? Mas, assim, são possibilidades, né, que a gente está trazendo aqui, para quem está meio na dúvida, né, para quem, assim, não sei por onde ir, não sei por onde caminhar, né,
procurar e buscar aquela identificação, que a gente começou falando hoje sobre identificar-se, né? A partir do momento que você, achei o sotaque de Cuba super difícil, mas gostei mesmo assim, quero. Beleza, manda ver. Exato. Entendeu? Manda ver, é isso aí. O importante é você se divertir no meio, né, nesse caminho e conseguir se comunicar, né? E aí, para a gente caminhando para o fim, eu pergunto se os profs têm um sotaque predileto, um sotaque que está no coração, que vocês gostam mais, ou não? Não dá mais para falar de preferência a essa altura aí, depois de ter contato com tantos sotaques. Eu já meio que falei, né? Assim, eu sou muito fã da cultura mexicana e sigo sendo muito fã ainda da maneira como os mexicanos de várias partes do México falam. Então, eu acho bonito. Acho até bonito eles usarem o inglês em vários momentos, não acho problema nenhum. No lugar de dizer, que sua roupa está muito bonita, soltar seu outfit está incrível. Então, não tem problema de dizer isso, né? Eu acho legal, acho que, não sei se eu acostumei mal o meu ouvido também, mas eu gosto muito, eu adoro que eles usam diminutivo para tudo, mas os colombianos também usam muito, mas o mexicano ele usa muito. Hijito, bonitito, que lindito, assim como que, pues, güey, todo el tiempo, güey, ai, que padre, güey, sabe? Então, esse que padre, güey, eu gosto demais, eu acho a entonação do acento mexicano, uma entonação muito linda. Eu acho muito legal quando os alunos dizem, professora, eu queria aprender espanhol, porque eu acho tão lindo, eu acho que soa tão bem, que é tão legal de ouvir. E eu concordo plenamente, eu sou apaixonada pelo espanhol do México. E é engraçado, acho que João estava falando, eu queria só trazer um pouquinho essa recordação de que muitas vezes as pessoas dizem o espanhol é falado na Espanha, no resto é falado argentino, chileno. Tem aluno nosso que faz isso. E tudo bem, né? Assim, o ideal é você não permanecer nesse erro, que a gente já falou aqui sobre a permanência do erro, mas entender que é um espanhol do Chile, é um espanhol da Argentina, é um espanhol de Cuba, é um espanhol do México, não são chilenismos, mexicanismos, e pode até ser, porque existem aí as suas características regionais, enfim. Mas eu sou muito fã do México, tá? Assim, muito fã mesmo. Todos os aspectos linguísticos, culturais e tudo. Eu acho que no meu caso não tem como eu falar de espanhol sem falar de Argentina, porque tudo começou lá, né? Achei que era Colômbia. Não, na realidade, a Colômbia é o segundo país que mora no meu coração. Mas, assim, o primeiro contato que eu tive com a língua espanhola, assim, com nativos, foi na Argentina. Então, pessoal da região de Entre Rios, que é uma província do interior da Argentina. E, assim, de lá para cá, eu mergulhei. Antes de fazer parte do VHE, antes de estudar aqui no VHE, eu tinha um interesse muito grande em aprender o idioma justamente para manter essa cultura, esse contato vivo com eles, sabe? Então era televisão argentina de manhã, era rádio argentina na hora do almoço, era programa de humor, de comédia argentina, Caçaro con Hijos. Então, assim, a cultura argentina se tornou parte do meu aprendizado de espanhol, nos meus primeiros anos, né, de estudo do espanhol. Então, não deixar de dizer que o espanhol com as características, né, argentina, não é um dos meus prediletos, eu vou estar mentindo. Mas eu comunico com qualquer um, de qualquer sotaque, de qualquer região. Depois Colômbia, né, graças à série, mais uma vez. Mas é isso, eu acho que Colômbia e Argentina são os queridinhos aqui. Eu diria que eu sou México e Colômbia também. México e Colômbia. Porque eu sou muito fã da Shakira também, tá? E você, Ju, você tem alguma região queridinha? Eu maratonei, João, eu preciso dizer que eu maratonei a série, que eu vi, que eu queria reproduzir, que por um momento eu estava fã do Pablo Escobar. Polêmico, mas por um momento eu estava fã dele. Mas, para mim, é isso, México e Colômbia. E você, qual seria? Gente, tenho dificuldade de dizer, sou fã desse. Mas, para contar um histórico, como eu contei para vocês, quando eu estudei, eu só tinha contato com o sotaque Espanha, então eu tinha isso assim, ainda não conheço Espanha, ainda não fui, ainda não tive oportunidade, mas certamente irei um dia.
tinha por muitos anos aquele ideal, assim, nossa, o dia que eu pisar em Madrid e que eu for ver a estátua del osso e tal, nossa, vai ser mágico, vai ser incrível. Eu tinha isso, né? Mas depois, com os anos foi passando e o contato com outras coisas, mudei muito, muito a minha cabeça. Mudei completamente a minha forma de falar. Hoje eu tenho muito mais traços da América Latina, de um modo geral, todos misturados naquela sopa que a gente falou, do que Espanha. E eu acho que eu desenvolvi mais esse amor, assim, por geral. Nossa, eu amo identificar os detalhes do sotaque do Chile, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina. Eu amo, mas eu queria dizer um sotaque que para mim é muito peculiar e é muito gostoso de ouvir, porque é muito diferente, que é o sotaque paraguaio. Nossa, eu acho muito gostoso de ouvir. Muito diferente. Nossa, realmente você foi longe, porque é muito diferente. É a hora que o estudante de espanhol explode a cabeça, né, com a pronúncia do R. Exato. Buga completamente a cabeça, mas eu gosto de falar dele, porque justamente buga, mas também liberta. Porque a gente fica naquele nervoso do R, do pronunciar o R, lá, e quando a gente para ouvir um paraguaio, ele fala de outro jeito, completamente diferente. Eu acho libertador, libertador. Dá Acho um muito alívio. legal. Então eu trago mais assim como, nossa, como muito curioso e acho muito gostoso de ouvir assim, pela diferença, mas eu sou fanzaça de todos, não tenho o que dizer assim, eu amo essa diversidade mesmo, sabe? Da gente conseguir cada hora ouvir um sotaque diferente, se eu quiser usar uma palavra de um lugar eu uso, se eu quiser usar de outro eu uso, porque eu continuo sendo uma brasileira falando espanhol, e daí se hoje você acha que eu sou meio argentina e amanhã você acha que eu sou meio chilena, tudo bem. Não tem problema. Né? É exatamente isso. Profes, eu amei o nosso papo. Eu acho que a gente conseguiu, né? Desmistificar aí um pouquinho, tirar um pouquinho a dúvida dos alunos. Acham que está faltando alguma coisa que costuma chegar? Tudo certo. Acho que a gente conseguiu realmente abarcar temas que eu acho que são temas recorrentes aí ao longo desses anos em sala de aula, são temas que sempre chegaram, que sempre, né, causam dúvidas e que afligem, na verdade, né, causa essa ansiedade que a gente falou, que é difícil, que é motivo de muita curiosidade, que é motivo de desistência, que é motivo de preocupação, depois dos verbos, né? Primeiro tem os verbos. Mas depois vem aí acento, pronúncia, inclusive entender o que é acento, se eles ficam confusos, o que é acento, o que é pronúncia, e o que é variação, o que é um dialeto. Essas questões, elas são muito recorrentes, eu acho que trazer isso para cá, mostrar a nossa visão, que muitas vezes não dá tempo, né? A gente está em sala, é corrido, então não dá tempo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um apurado geral, né, de tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos. Eu falo muito pessoalmente, muito do que eu estou falando hoje, com a segurança que eu falo hoje, eu não tinha no início da minha carreira, né? A minha carreira aí como professora é uma carreira que a gente vai construindo ao longo dos anos. Eu não tinha no início, relatei aqui para vocês, e que eu acho que talvez gere um pouco de identificação. Vocês contem aí para a gente, quem está assistindo, porque é isso, né? Então, às vezes falta para o aluno entender como foi que a gente chegou até aqui, né? Se nós tínhamos as nossas questões, se nós tínhamos os nossos medos, e eu acho que esse papo que foi muito legal, eu queria muito agradecer. Vida longa, o videocast aí. Queria agradecer a vocês pelo papo, que foi maravilhoso, e dizer que eu acho que a gente alcançou o objetivo, sim, Ju, de trazer isso e de falar de forma muito pessoal mesmo, abrir o coração e falar um pouquinho sobre essas questões que são gerais. E me desculpem, quem estava esperando, Ju, respostas muito fechadas, né? Não tem como, a gente realmente não tem como trazer respostas muito fechadas, porque realmente falar de língua espanhola é falar sobre diversidade, é falar sobre cultura que não está separada do ensino da língua, que não está separado do ensino de pronúncia e de sotaque. Então, muito obrigada, muitas graças, graças a los que estão mirando-nos, e vida longa, ficamos aí aguardando o episódio 2. Obrigada a vocês. Com certeza. Prof. João também quer deixar um recado?
eu queria dizer para quem está ouvindo a gente, independentemente se você já estuda aqui com a gente, ou se você pretende futuramente fazer parte aqui do VHE, ou você que está só assistindo a gente também, não tem problema. Se você tem interesse em aprender o espanhol, aprender essa língua maravilhosa, saiba que o processo, no início, ele soa um pouco dolorido, mas é muito prazeroso. Você vai perceber que, com o passar dos anos, principalmente para nós brasileiros, que infelizmente nós somos um país onde não temos essa cultura de cultivar a aprendizado de um novo idioma, de um segundo idioma, nós ainda temos níveis muito baixos de proficiência em um segundo idioma. Fiquem sabendo que o espanhol é um idioma que, apesar de ele ter as suas diferenças, ele também é muito similar ao nosso. Então, assim, para você que quer dar um upgrade no seu currículo, para você que quer dar um upgrade na sua autoestima, você quer se exibir para os seus amigos, olha, eu falo um segundo idioma. Então, assim... Isso é algo interessante, né? Sim. Nossa, eu sou bilíngue, né? Exatamente. Então, se você que quer... O espanhol é um idioma, assim... Pô, é o nosso irmão, tá aqui do lado. A América Latina aqui, nós somos latinos, né, para começo de conversa, tá aqui do lado. É uma língua, assim, é uma barreira cultural que se criou com o passar dos anos, que nós precisamos rompê-la. Então, assim, se você tem filhos, incentive os seus filhos a aprender espanhol. Se você é jovem, aprenda espanhol, porque vai chegar um momento que você pode perder uma oportunidade na sua vida por não falar um segundo idioma. E o espanhol, assim, é um idioma incrível, incrível, maravilhoso. Não me arrependo em momento nenhum de ter escolhido aprender espanhol. E seguramente, lógico, né, tem muito mais ainda que se desenvolver, tem muito mais ainda para aprender. E vamos fazer esse país nosso se tornar bilíngue, hein? Escrevam isso aí, anotem aí. Já fez o corte? Faz o corte aí, produção. Tomem nota. Tomem nota. Perfeito, muito bem. Fora o tanto que a gente abre a nossa cabeça, né, gente, com contato com tantas culturas, tantos países, tantas opções, assim, é realmente fantástico e transformador. Chicos e chicas que nos acompanharam acá, muitas graças. A gente espera voltar aqui, temos muitas ideias, não é mesmo? Acho que só desse papo aqui já tem várias outras ideias que a gente pode tirar aqui para conversar. A gente podia deixarem ideias nos comentários, né? Pede aí. Por favor, com certeza, deixem aí as suas sugestões de outros temas, outros papos. Podemos fazer algum em espanhol também? Por que não? Não é mesmo? Então, vamos aí, queremos saber a opinião de vocês. Então, conta aí pra gente se vocês gostaram. A gente está muito animada. E para quem já é aluno, já tá acostumado a ver a carinha do Prof. Ayane e Prof. João nas aulas. Você que não é, saiba que essa galera aqui, ó, é maravilhosa, tá sempre ajudando os nossos alunos, praticando ali, dando todo o suporte, todo o apoio, para que você, sim, consiga falar espanhol e chegar à fluidez. Prof. Ayane, Prof. João, muchas gracias. Gracias a ti. Un beso. Gracias, profe. Ahí, espero los comentarios ahí. Un beso. Nos vemos en el próximo. Y a ustedes, chicos, un beso. Chao y hasta luego.